Bem, eu fiz uma recapitulação aqui, né, nessa planilha para vocês, dos documentos que a gente acabou de ver como exemplo, tá? Para a gente pensar mais um pouco sobre eles. Então, nesse primeiro aqui, que no caso é o relatório. Então, o que que a gente precisa pensar? A gente tem aqui essa coluna que é de documento assunto, essas duas aqui que são referentes a essa questão. O processo é finalizado na sua unidade, ou seja, é de sua atribuição. Aí você vai responder sim ou não, né? Não, tenho só a requisição ou a solicitação. O código na tabela de temporalidade referente e os prazos de guarda e a destinação final, tá? Então, para relatório, quando a gente responde que ele é finalizado na sua unidade, ou seja, aquele relatório anual que compreende todo o relatório, todas as atividades do ano, ou é o relatório de uma comissão que foi para a Secretaria-Geral e aí é arquivado lá na Secretaria-Geral. Então, se a gente responde sim, tá? A gente vai classificar no código 003 e aí ele vai, ó, 5 anos na fase corrente, 9 anos na fase intermediária e depois ele segue para a eliminação. Quando a gente responde não para esse relatório, né? Por exemplo, não, esse relatório aqui que eu tenho, por exemplo, não é o anual, é o trimestral ou é uma cópia. Eu preciso encaminhar a cada 3 meses ou a cada 6 meses, o relatório de atividade da promotoria, por exemplo, né? E aí, esse relatório, né, que é encaminhado, né, que é o que vai receber a avaliação, o despacho, vai ser arquivado na unidade que o recebeu. Esse que fica na sua unidade é a cópia, que fica na sua promotoria é a cópia, tá? Então, aqui, ó, cópia. Não vai ter nem código na tabela de temporalidade, tá certo? A revista que a gente viu, né? Se é um processo que é finalizado na sua unidade, ou seja, foi produzido pela Assessoria Ministerial de Comunicação Social, então ele vai, né, ser classificado no código 012.3, 4 anos lá, 10 anos na fase intermediária e de guarda permanente. Se essa revista não é produzida por você, né, mas você recebeu um exemplar dessa revista, né, então esse exemplar que você tem é a cópia, tá? As diárias. Se o processo, né, é finalizado na sua unidade, né, que tem lá a aprovação do suprimento individual, por exemplo, das diárias, certo? Da liberação dessas diárias, depois a prestação de contas dessas diárias. Então, se esse processo ele é finalizado na sua unidade, ele fica na sua unidade, então sim, você vai classificar com o código 029.21. Se não, se você responde não, eu só tenho aqui a minha requisição, né? Ou seja, eu sou uma unidade administrativa, sou uma promotoria, requisitei diária, né, para um servidor, tá? Para ir para um congresso, mas toda a outra documentação, dizendo se foi aprovado ou não, a prestação de contas, não fica aqui comigo, fica lá na tomada de contas. Então, o que você tem aí é apenas um pedido, né? Então, código 995, um ano para eliminar. Mesma coisa a folha de ponto. Se aqui você tem aí com você é a original, certo? Então, o que é que você vai fazer? Nesse caso, são as folhas de ponto que estão no DEMAP, né? Então, vão ser classificadas em 029.11. Se não, é uma cópia que ficou na sua unidade, vai ser classificado como cópia. Aqui, aquisição, solicitação de material permanente, tá? Que a gente tem aqui embaixo. Vou puxar mais um pouquinho para passar esse ponto. Se o que vocês têm aí é o processo inteiro de aquisição desse material permanente, então ele vai ser classificado no código 033.11. Se não, se o que você tem aí é aquela CI pedindo, solicitando cadeiras para sua unidade, por exemplo, então ele vai ser um pedido 995. Mesma coisa a aquisição, solicitação de material de consumo. Se o que você tem é o processo de aquisição desse material de consumo, então o código é o 033.21. Se o que você tem é essa CI pedindo, né, ou um formulário pedindo lápis, caneta, papel, é o código 995. Construção de imóveis, tá? Se o que você tem aí na sua unidade são as plantas, é o processo licitatório de contratação de uma empresa de engenharia, é o estudo arquitetônico, o estudo de engenharia, é o projeto da construção. Se essa documentação
ela é produzida pela sua unidade, aí sim, você vai classificar no código 041.42. Se não, se você tem uma cópia, foi encaminhado para a sua unidade para avaliação, para que você pudesse opinar, para que você tomasse ciência daquele projeto que ia ser executado, então ele é uma cópia. Notas de empenho também. Se o que você tem na sua unidade, geralmente as notas de empenho elas estão no Departamento Ministerial de Tomada de Contas. Então, essas notas de empenho da NMTC, elas são classificadas como 052.22. O que você tem na sua unidade, se porventura você pedir uma cópia dessa nota de empenho, dessa nota de liquidação, ela vai ser classificada como cópia. Mesma coisa a proposta orçamentária, tá? Então, se é você que produz, se é a sua unidade que produz, faz a construção dessa proposta orçamentária, certo? Então, sim, ela vai ser guardada na sua unidade. Ou se ela finaliza, por exemplo, ela passa, vai até o procurador-geral e ele aprova aquela proposta orçamentária antes de seguir para a Alep. Então, ela vai ser arquivada ali na procuradoria, tá? Então, é o código 051.12. Se não, se é uma cópia, foi encaminhada para alguns órgãos de execução, foram encaminhadas para algumas unidades só por questão de ciência, de avaliação, é uma cópia. Prestações de contas. Quem vai guardar a prestação de contas? Aquela unidade que produz a prestação de contas, que é responsável por produzir, né, por apresentar a prestação de contas do exercício. O protocolo interno, como a gente tinha visto, esse campo aqui dos protocolos, a gente vai ter. Se o processo ele é finalizado na sua unidade, por exemplo, a gente via muitas guias de tramitação do CIG, cópias de guia de tramitação. Então, por exemplo, eu encaminhava um documento através de uma guia de tramitação e quando chegava na unidade, na unidade destinatária, né, eles ficavam com uma cópia da minha guia, certo? Se eu não levasse uma cópia física, muitas vezes as pessoas tiravam uma cópia daquela guia e eu voltava para a minha unidade com a guia dado lá o recebimento de que aquela unidade a qual eu entreguei o documento recebeu, né? Naquele dia, naquele horário, foi tal servidor que recebeu. Então, essas cópias, tá? Essas cópias dessas guias são classificadas como cópia, tá? Quem tem que guardar a minha guia de CIG, de protocolo interno, sou eu por 2 anos, tá? Fui eu que produzi. Então, código 063.2, 2 anos, depois elimina. O protocolo externo, tá? A gente tem aqui também a mesma lógica. Se foi você que produziu aquela guia do Arquimedes ou aquele ofício que saiu, então é você que tem que guardar por 2 anos aquela comprovação do protocolo externo, tá? Se a unidade, porventura, tirou uma cópia daquele ofício, certo? Eu tirei uma cópia só para comprovar, para ficar aqui o dia que a gente recebeu esse documento. Também uma cópia, tá certo? O projeto de rede remota, que é referente aí ao código 067.1, que é tecnologia da informação. Se esse projeto é o que foi produzido pelas unidades que têm de atribuição à tecnologia da informação, né, referência à tecnologia da informação, a TI, então eles devem guardar, tá? Se não, se você encontra uma versão desse relatório, desse projeto, por exemplo, em outra unidade, né, que não seja a da tecnologia da informação, então, ou seja um projeto que não tem um despacho, por exemplo, esses projetos em geral, eles têm uma apresentação, né, à administração superior e eles passam por um processo de aprovação, tá? Então, esse projeto que é aprovado é o que deve ser guardado, senão o restante é cópia. E aí a gente tem aqui os assuntos de pedido, convite, comunicados, tá? Que a gente tem aí para pedido, né? Código 995, 1 ano elimina. Para convite 993, 1 ano elimina. E comunicados 992, com 1 ano também elimina, tá? Então é bem interessante. Depois vocês podem voltar para olhar um pouquinho essa planilha. Eu vou disponibilizar também, vai estar disponível aí para vocês. E aí vocês podem consultar a qualquer tempo, mas sempre pensando, gente, se o processo é finalizado na sua unidade, se é de sua atribuição, se é você que produz, tá? Vocês têm que fazer essa diferenciação. Se é um pedido simples, uma solicitação, se é só um protocolo, ou se é o processo em si, tá ok?
Bem, gente, a gente sempre orienta, né? Quando vocês forem abrir o arquivo da tabela, é um arquivo em PDF, tá? Que vocês façam uso da ferramenta da busca, tá? Porque caso vocês não tenham a localização precisa de determinado código, determinado assunto, vocês utilizam a ferramenta da busca. Então, com a planilha aberta, né, com o arquivo em PDF aberto da tabela, vocês dão um Ctrl F e aí aqui ó, no campo localizar, vocês inserem termos, né, sinônimos de assuntos. Então, por exemplo, se a gente colocar aqui frequência, então olha aqui, ó, frequência de estagiários, ele deu duas ocorrências e controle de frequência. Se a gente colocar aqui, por exemplo, procedimento, né, então a gente vai ter, ó, 25 ocorrências para a palavra procedimento, tá? Então, sejam buscando até achar o que é que vocês querem, né? Como campo assunto. Então, nunca deixem de utilizar essa ferramenta, porque vai facilitar muito a vida de vocês, tá bom? Como definir o valor do documento? É a aplicação dos critérios de avaliação que orientam o trabalho de análise e seleção de documentos de arquivo, identificando seu valor primário, seja ele administrativo, jurídico ou legal e fiscal, e o seu valor secundário, que é o valor histórico. Então, podemos fazer algumas perguntas aos documentos para que, com suas respostas, possamos nos orientar quanto ao valor dos mesmos. Eu trouxe alguns exemplos, né, de perguntas que podem ser feitas aos documentos, né, na hora de você tirar a dúvida se ele tem um valor histórico ou não. Porque vocês vão se deparar com alguns documentos que não estão, que vocês vão identificar nele, assim, o assunto que é tratado neles tem um teor, tem um conteúdo histórico, tem uma importância para a memória da instituição, tá? E ele não vai poder ser eliminado, tá? Então, nem sempre a gente vai conseguir classificar todos os documentos de forma muito objetiva. Existem alguns assuntos que são muito subjetivos e que dizem respeito a essa memória, que trazem ali uma informação importante para a reconstrução da memória do Ministério Público. Então, eu vou apresentar aqui a vocês, fazer uma simulação, né, de acordo com cada critério, né, se o documento é original, se existe no órgão cópias do documento analisado, se a informação dele pode ser recuperada em outro local, se você acha que tem algum outro valor aquele documento. Vamos lá, vamos simular um pouquinho? Como eu tenho dito a vocês, a gente pode fazer algumas perguntas, né, aos documentos, quando a gente se depara com aquele documento que a gente tem dúvida quanto ao valor histórico deles, tá? Então, assim, no geral, e especialmente os documentos da área finalística, são os documentos, a maior parte dos documentos do prazo de guarda são provenientes da área finalística, tá? E aí vocês vão ver na tabela que alguns procedimentos, por exemplo, extrajudiciais, que são arquivados na promotoria ou que são arquivados no Conselho Superior, eles podem receber como destinação final a guarda permanente, porque se entende que ele tem um valor histórico, tá? E aí, como é que eu vou definir se ele tem valor histórico, se ele não tem valor histórico, né? Então, essas perguntas são importantes, elas são como um guia, um orientador para a gente perceber se tem ou não esse valor secundário, esse valor histórico. Então, por exemplo, a gente tem aí nesse primeiro exemplo, o documento é original, né? Se sim, eu já sei que ele não é uma cópia, tá? Então, se ele não é original, se eu respondo não ali, ele é uma cópia, então ele é passível de eliminação. Em alguns casos, a gente vai ver já já, a gente guarda a cópia, tá? Existem no órgão cópias do documento analisado? Você vai dizer não. Então, aquele documento, aquela informação ali contida é única. O documento é consultado com frequência? Você diz não, ou seja, ele já não tem mais valor administrativo, tá? O documento contém informações recuperáveis sob a forma de resumos estatísticos ou recapitulações em outros documentos? Aí você vai dizer não, ou seja, ele possui informações únicas também. O motivo da emissão do documento já foi atendido? Sim. Então, a gente já pode pensar até, ele encerrou o seu valor administrativo, né? Mas o motivo ele já pode agora ter ou não o valor secundário. A informação nele contida já atendeu o seu objetivo? Se sim, a gente já pode também iniciar a contagem do prazo de guarda, se houver no valor
na fase intermediária, né? Se ele tiver algum outro valor ainda secundário, e aí ir para a guarda permanente ou até mesmo para a eliminação. Aqui, poderá o documento ser consultado para instruir prova de direito da administração pública ou de terceiros? Se você responde sim, a gente entende que esse documento possui ou pode possuir um valor secundário, né? E ter pelo menos a guarda intermediária. Por exemplo, a gente vai ter aí os documentos de gestão de pessoas, né? Eles não têm um valor histórico, mas eles têm um valor secundário, que é o valor de prova, né? De direito da administração pública ou de terceiros. O documento só será necessário para a fase administrativa ou contém informações sobre a história e desenvolvimento do órgão? Então, se a gente responde sim a essa pergunta, ele possui sim um valor histórico, né? Então, ele pode ser um documento de guarda permanente. O documento refere-se às rotinas ou às diretrizes do órgão? Se a gente responde sim, também ele pode possuir um valor histórico. O documento é essencial à compreensão das leis, regulamentos e outros atos legais que regem o funcionamento do órgão? Também, na mesma lógica. Se a gente responde sim, ele pode ter o valor histórico, né? O documento contém informações sobre a política, as atividades e o processo decisório do órgão. Mais um motivo, né, se a gente responde sim, para a gente pensar nesse valor histórico. O documento foi produzido por uma unidade administrativa que desenvolve a atividade fim. Se sim, é um elemento a mais para a gente classificar como de valor histórico, porque, como eu havia dito a vocês, a maior parte dos documentos produzidos pela atividade finalística, eles têm esse potencial de guarda permanente, de valor histórico, tá? O documento apresenta lacunas suscetíveis de comprometer sua compreensão? Se sim, a gente vai avaliar o descarte, porque não vale a pena a gente guardar um documento que possua muitas lacunas e que as informações não fazem o menor sentido, ou como abaixo, se ele se encontrar, por exemplo, num estado de conservação ruim, né? Aí a gente também avalia o descarte. O documento apresenta informações relevantes sobre assuntos abordados de interesse para os pesquisadores das diversas categorias profissionais. Então, gente, se a gente vislumbra dentro daquele assunto, dentro daquele documento, né, esse potencial de servir como pesquisa, né, no futuro, então esse documento possui valor histórico. O documento contém informações de valor administrativo e político, científico, tecnológico e cultural que possam contribuir para a reconstituição da memória institucional? Se sim, é um documento que possui valor histórico e deve ser de guarda permanente. Então, vejam, a gente pode pensar o seguinte, um exemplo bem prático. Toda essa documentação, todas as recomendações, as portarias que hoje saem, são produzidas pelo Ministério Público referentes à pandemia de coronavírus, né? Referentes à atuação do Ministério Público no combate à pandemia de coronavírus aqui em Pernambuco. Então, toda essa documentação que está sendo produzida em cima dessa temática, ela é de suma importância, ela será de suma importância para no futuro os historiadores, os antropólogos, os sociólogos compreenderem como a sociedade pernambucana reagiu, como as instituições pernambucanas, principalmente no caso aqui do Ministério Público, né, de Defesa e Direito da Cidadania, elas atuaram no combate dessa pandemia, né, na garantia dos direitos, inclusive. Já aqui eu trouxe um exemplo, né, que a gente vai poder ver outras respostas. Então, o documento é original, você vai dizer não. Então, ele é uma cópia. Então, se for uma cópia, ele pode ser descartado. Algumas cópias, elas podem ser guardadas. Por exemplo, as cópias das ações civis públicas, né? Que o original segue para o fórum. Né? Então, a gente guarda a cópia aqui. As cópias das manifestações em processos judiciais. Porque, assim, por que a gente chama de cópia? Na verdade, a que a gente guarda aqui é uma versão, né? Digamos assim, a gente guarda a manifestação que foi produzida pelo promotor, pelo procurador de justiça, pelo procurador-geral. Mas, oficialmente, né, a versão que está, dessa manifestação que está no processo judicial, ela é a original, ela é a que vale para o processo judicial. A gente guarda aqui uma cópia dessas manifestações para fins apenas de controle e de acesso mais rápido, né? No caso, a gente identificar como foi a atuação do Ministério Público em determinados casos, para a gente identificar e, porventura, quiser
buscar esse processo na íntegra, a gente saber qual é, enfim. Então, a gente guarda as cópias das manifestações judiciais em processos judiciais, porque são representativos dessa atuação ministerial, tá? Porque se a gente não guardar, a gente não vai ter nenhuma representação, né, dessas manifestações ministeriais aqui, né, dessa atuação ministerial, né? A gente vai sempre ter que recorrer aos fóruns. Existe no órgão cópias do documento analisado? Aí você vai dizer que sim. Se sim, então a gente tem que verificar a quem cabe essa guarda, né? Pode ser que, e aí a gente já percebeu em vários momentos, se mandavam várias cópias com aquela mesma informação para diversas unidades, mas que só precisava efetivamente mandar para uma. O documento é consultado com frequência? Se sim, então ele ainda deve permanecer na unidade de arquivo corrente. Vejam, gente, não é porque a tabela de temporalidade diz que vocês devem guardar por 2 anos e depois eliminar, guardar por 1 e eliminar, guardar por 5 e mandar para o arquivo histórico, que vocês vão fazer isso de imediato. Se vocês percebem que o documento ainda é consultado, vocês podem permanecer com ele ali na unidade de arquivo corrente, tá? Não precisa se preocupar em mandar imediatamente. O documento contém informações recuperáveis sob a forma de resumos estatísticos ou recapitulações em outros documentos? Se sim, né? Então a gente não precisa guardar esses resumos ou essas informações que já estão recapituladas em outros documentos, que são casos de relatórios mensais, trimestrais, né? Que são descartados quando há um relatório final. O motivo da emissão do documento já foi atendido? Se sim, ele já perdeu seu valor administrativo e vai se iniciar o prazo da contagem de guarda na fase corrente, se tiver fase intermediária e depois destinação final, se é de eliminação ou se vai ser de guarda permanente. A informação nele contida já atendeu seu objetivo, é a mesma lógica da anterior, né? A gente também já inicia a contagem de prazo de guarda, tá? Poderá o documento ser consultado para instruir prova de direito da administração pública ou de terceiros? Se não, não tem valor nenhum secundário. O documento só será necessário para a fase administrativa ou contém informações sobre a história e desenvolvimento do órgão. Se não, também não tem nenhum valor histórico. O documento refere-se às rotinas ou às diretrizes do órgão? Se sim, aí vocês vão verificar se ele tem um valor histórico ou se é apenas um documento orientador. Por exemplo, você tem aí algumas unidades que a gente vai guardar as resoluções, as instruções normativas, porque são as unidades que produzem. Mas você tem uma cópia, às vezes, né, dessas diretrizes dentro da sua unidade. E aí essa cópia ela não precisa ser guardada. O documento é essencial à compreensão das leis, regulamentos e outros atos legais que regem o funcionamento do órgão, senão também não tem valor histórico. O documento contém informações sobre a política, as atividades e processo decisório do órgão? Se não, também não possui valor histórico. O documento foi produzido por uma unidade administrativa que desenvolve a atividade fim? Se não, né, se foi produzida por uma unidade da atividade meio, aí a gente vai recorrer sempre à tabela, tá? Então, porque no geral, a área meio, né, os documentos da área meio seguem para eliminação. O documento apresenta lacunas suscetíveis de comprometer sua compreensão. Se ele possui essas lacunas, também a gente avalia a possibilidade de eliminação, da mesma forma como na questão abaixo. Se ele não se encontra em estado de conservação satisfatório, também a gente avalia a possibilidade de eliminação. Se for o caso, né, na questão da conservação, do estado de conservação, se for possível uma restauração, ou a recuperação daquela informação de outra forma, ou seja, digitalizar e preservar o original, mesmo ruim, mas digitalizado, a gente consegue preservar aquela informação por mais tempo, então a gente guarda, tá? Se não, se a gente vê que um documento, por exemplo, que sofreu um enchente, os danos causados por um enchente, e os danos são irrecuperáveis, ou seja, o documento é irrecuperável, então a gente avalia a possibilidade de eliminação. O documento apresenta informações relevantes sobre assuntos abordados de interesse para os pesquisadores das diversas categorias profissionais e o documento possui informações de valor administrativo e político, científico, tecnológico e cultural que possam contribuir para a reconstituição da memória institucional. Se a gente responde não a essas duas questões, a gente já diz que esse documento não possui valor histórico. Então, vocês observam que quanto mais não a gente responde, tá? A gente vai afastando esse documento do seu valor secundário, ou seja, a gente diz que ele não tem valor secundário.
Quanto mais sims a gente responde a esses critérios, a essas questões, mais a gente vai atribuindo um valor secundário ou um valor histórico a essa documentação, tá? Quais as características dos documentos de guarda permanente? Então, os documentos de guarda permanente são os de valor probatório, isto é, são os relativos a direitos tanto de pessoas físicas ou jurídicas, quanto da coletividade, e os de valor informativo sobre pessoas, fatos ou fenômenos, cuja memória, em termos históricos, considera-se relevante. Então, podem ser documentos relativos à origem, aos direitos e aos objetivos do organismo e do órgão, por exemplo, atos de criação, como leis, decretos, resoluções, instruções normativas, portarias, atas, projetos, estudos, atos constitutivos, como estatutos, contratos, convênios, documentos relativos a direitos patrimoniais, certidões, escrituras e as prestações de contas da instituição.